Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema aqui que recorrentemente eu tenho recebido, em meus atendimentos, que são jovens entre 19 a 25 anos, 26 anos, que chegam na terapia relatando o seguinte: Everton, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei para que eu nasci para ser, né? Eu estou completamente perdido, eu gostaria de descobrir a minha vocação. Então, tem sido bastante recorrente esse tipo de relato, né? Esse tipo de queixa principal. Então, hoje eu gostaria de tratar sobre esse tema com vocês, tá bom? E antes da gente começar este vídeo aqui, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, para que você não perca aí nenhum vídeo aqui, certo? Então, vamos lá. Eu sempre gosto de começar a explicar aos meus pacientes que eles precisam ser fiéis à sua própria realidade. Ou seja, eles precisam aceitar tudo aquilo que lhes aparecem diante da realidade, né? E eu sempre gosto de trazer o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente observa na biografia de Jesus, enquanto ele esteve aqui nesta terra, que ele foi um carpinteiro, né? Jesus Cristo foi um carpinteiro. Podemos dizer que Jesus Cristo não nasceu para ser carpinteiro, mas mesmo assim ele cumpriu com essa responsabilidade. Ele exerceu este ofício grande parte da sua vida, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que existem duas formas de você começar a construir uma vocação, tá bom? A primeira é trabalhando, é você cumprindo com as suas responsabilidades diárias. Porque geralmente o que que a gente observa? A gente observa que as pessoas elas já querem encontrar uma vocação plena. Ou seja, as pessoas acreditam que numa sessão terapêutica ou numa mentoria, elas vão descobrir uma vocação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês não vão descobrir a vocação, tá bom? No máximo, o que você vai aprender é a construir uma vocação, certo? A vocação é uma construção. Porque imagina só, você nasceu, você é cego, burro, mudo, não entende nada do que está se passando ao seu redor, entende? Você não entende nada. E aí você vai precisar adquirir uma série de habilidades para você aprender a falar, para você aprender a andar, para você aprender um ofício, para você ter um trabalho, para você se alimentar sozinho. Porque nos primeiros anos de uma infância, de um bebê, a gente vive numa extrema dependência. Então imagina só, vamos trazer aqui o exemplo de uma planta. Você foi lá, colocou a semente na terra, entende? Para que aquela planta cresça, se torne uma árvore e dê muitos frutos, você precisa cultivá-la com alguns elementos. Você precisa colocar água, você precisa regar, você precisa colocar ali um adubo, entendeu? Você precisa proteger aquela planta das pragas. Então perceba, é necessário um esforço para que aquela planta cresça, né, naturalmente e ela dê muitos frutos. Com a nossa vocação é a mesma coisa. Imagina só, você está ali ainda na Terra, você é uma plantinha, você é um espermatozoide, entende? Então, assim, você vai precisar, ao longo da vida, ser cuidado por alguém, entende? Você vai precisar ser cuidado pelos seus pais, entende? Para que você dê bons frutos lá no futuro, entende? Então, essa é a primeira coisa. Você precisa estar diante da realidade, adquirindo as ferramentas da educação necessárias para que você se torne gente. Essa é a primeira coisa. Então, assim, você está com 19, 20, 25 anos, tá bom? Esquece vocação. Cumpre com as tuas responsabilidades. Jesus Cristo não nasceu para ser carpinteiro, mas ele cumpriu com a sua responsabilidade. Existe um outro fato interessante sobre a vida de Jesus Cristo, que é o seguinte: Jesus Cristo se perde dos seus pais, entende? Ele se perde fisicamente dos seus pais. No entanto, depois de 3 dias, José e Maria encontram Jesus Cristo num templo, aprendendo e questionando os doutores da lei. Ele é encontrado lá questionando. Passa 3 dias ali aprendendo com eles. Então a gente presume o seguinte, que
A vida de Jesus Cristo era repleta de aprendizado. Jesus Cristo aprendia com os doutores. E Jesus Cristo vai começar a sua empreitada de evangelização, de anunciar o reino dos céus, depois dos 30 anos. Antes dos 30, ele estava aprendendo com os doutores e trabalhando, e sendo um bom filho. Era isso que Jesus Cristo estava fazendo antes de começar a, de fato, executar a sua vocação. Então perceba o seguinte, geralmente essas pessoas de 19, 20, 25 anos, elas querem encontrar a sua vocação total. E elas acabam fugindo da realidade. Fugindo da realidade do trabalho, fugindo da realidade de cuidar dos filhos, de cuidar da esposa, de cuidar do próximo, de servir as pessoas. Entende? Porque o indivíduo quer o prazer da vocação. Ele quer os aplausos da vocação. Ele só quer a parte mais gostosa da vocação, que existe também. Mas só que a vocação não é só isso. Qual foi a realização plena da vocação de Jesus Cristo? Foi através da sua morte e ressurreição. Ali ele cumpriu com toda a sua vocação. Ele se sacrificou pela humanidade. Então entenda uma coisa, a sua vocação, ela está relacionada com o sacrifício diário que você vai fazer pelas pessoas. Entende? Então aos 19, 20, 25 anos, a tua vida precisa ser repleta de responsabilidades, de aceitação da realidade, porque tudo aquilo que está na realidade vai contribuir para que você consiga encontrar a sua vocação. Então, duas coisas você precisa fazer. Primeiro, adquira diversas formas de ganhar dinheiro para você se autossustentar. Tem algumas profissões, sei lá, seja um eletricista, um administrador, um empresário, qualquer coisa. Qualquer coisa que você se identifique. Porque você precisa do trabalho para que você desenvolva algumas áreas da sua vida. Porque no trabalho você vai se relacionar com as pessoas, você vai aprender um ofício, você vai aprender a conversar com as pessoas, você vai lidar com as diversas características de personalidade de cada indivíduo. Ou seja, através do trabalho você entrega resultado e você aprende alguma coisa. Geralmente as pessoas elas querem largar o trabalho para fazerem o que gosta ou para descobrir a própria vocação. Minha gente, isso não existe. Jesus Cristo só deixou de ser um carpinteiro porque ele tinha uma obra muito maior do que a carpintaria. Mas mesmo assim, até os seus 30 anos de idade, ele continuou cumprindo com as suas responsabilidades, certo? Então trabalhe, desenvolva habilidades que possam fazer você ganhar dinheiro, tá bom? Segundo, você precisa estudar, entende? O estudo é o adubo da planta, é o que vai fazer a planta ganhar todos os nutrientes necessários para que ela cresça saudável. Os estudos é a água da planta, é o que vai hidratar a planta para que ela fique bonita, entende? Os estudos é a terra no qual você vai plantar a semente para que ela cresça, entende? Então, ter uma vida intelectual, uma vida de estudos, é extremamente importante para que você, ao longo dos anos, você vai conseguindo identificar a sua vocação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo da minha própria vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 10 anos de idade, comecei a carpinar terreno. Entende? Apareceu um cara lá e disse assim, olha, se você carpinar esse terreno aqui, eu te dou 10 reais. E naquela época, 10 reais, sei lá, era 10 reais. Entendeu? Então eu comecei a carpinar, comecei a ganhar dinheiro e eu percebi o seguinte, olha, se eu trabalho, eu ganho algo em troca. Né? Então, foi aquela primeira imagem que eu tive na mente de que se eu presto um serviço, eu ganho alguma coisa em troca. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar. Eu já trabalhei como eletricista, como pedreiro, como servente, já trabalhei de mecânica, já trabalhei como pintor de carro, já trabalhei como pintor de casa, entende? Então, eu desenvolvi várias habilidades, vários ofícios que faziam com que eu ganhasse dinheiro. Hoje eu sou um psicoterapeuta, entende? E, ao mesmo tempo, eu sempre estudei, sempre gostei de fazer cursos profissionalizantes, sempre gostei de ler livros, sempre gostei de aprender alguma coisa nova. Então, sempre estava eu sempre estava em evolução.
Eu sempre estava aprendendo alguma coisa. E dentro dessa perspectiva, conforme eu fui adquirindo essas várias habilidades, eu comecei a perceber o seguinte: as pessoas começaram a dizer o seguinte, olha, Everton, como é que você faz isso? E eu chegava para essas pessoas, né, para amigos, colegas, né, e começava a ensinar. Até no trabalho, numa empresa, eu fazia alguma coisa bem e as pessoas me perguntavam como você fez isso. E eu explicava de uma maneira muito sucinta e com muita clareza. As pessoas diziam o seguinte: olha, você é um bom professor, eu aprendi muito bem com você. E as pessoas me solicitavam para aprender tudo aquilo que eu sabia. E isso aos 24, 25 anos, porque eu comecei muito cedo a trabalhar e comecei a estudar muito cedo, foi aí que eu comecei a vislumbrar o seguinte: olha, eu gosto de ensinar. Eu não acho uma perda de tempo quando alguém chega até mim me perguntando alguma coisa. Eu posso ensinar alguém mesmo sem ganhar dinheiro, porque essa é a minha vocação. Entende? Eu só consegui descobrir a minha vocação porque existiram vários elementos na minha personalidade que me fizeram enxergar a vocação. Então entenda o seguinte: você não pode ficar parado esperando para descobrir a vocação. A vocação é uma construção. Você precisa ser um carpinteiro e você precisa aprender com os doutores, como fez Jesus Cristo. Entende? Mas para isso você precisa aceitar a sua realidade. A realidade do trabalho, a realidade da responsabilidade, a realidade de acordar cedo para chegar na hora no trabalho. Você precisa servir as pessoas e você precisa estudar. Porque em algum momento toda essa junção de habilidades vai mostrar para você um traço característico da sua personalidade que você vai pensar o seguinte: olha, eu gosto de fazer isso aqui e eu tenho uma certa resistência ao sofrimento que essa coisa me causa. Por exemplo, eu tenho uma paciência enorme de ouvir o sofrimento humano. Entende? Eu posso ficar 8 horas por dia só ouvindo o sofrimento e aquilo não me deixa triste e aquilo não me deixa abatido. Pelo contrário, eu me compadeço da dor humana e ofereço uma ajuda para as pessoas. Entende? Então são duas vocações. Uma vocação para atuar como terapeuta e uma vocação para ensinar as pessoas. Dentro do meu processo terapêutico, tudo é muito pedagógico. Cada paciente que se consulta comigo aprende alguma coisa, se desenvolve, né, fica mais inteligente e assim por diante. Porque existem essas duas coisas, o compadecimento com o sofrimento humano e a capacidade de ensinar, que eu acabei aprimorando ao longo dos anos, entende? Então veja bem, Jesus Cristo não nasceu para ser um carpinteiro, mas mesmo assim ele cumpriu com todas as suas responsabilidades. Foi só depois, aos 30 anos, que ele disse assim: começa aqui a minha vocação. Vou começar a anunciar o reino de Deus. Você só vai ter clareza da sua vocação quando você for um carpinteiro responsável, quando você começar a estudar, aprender com os doutores. Se você está aqui nesse vídeo é porque você busca um aprendizado, é porque você está aprendendo alguma coisa. E isso é muito importante para o desenvolvimento da sua personalidade, certo? Então é isso, pessoal. Espero que este vídeo aqui tenha ajudado vocês com relação à vocação. Se vocês quiserem um direcionamento vocacional mais voltado para o desenvolvimento da sua personalidade, eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp de atendimento para caso você queira agendar uma sessão para conversar comigo, para falar as suas demandas, para poder aplacar um pouco o seu sofrimento. Clica no link aqui embaixo, conversa comigo para que a gente possa agendar uma sessão, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.